Olá e boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Batalha de Contos. Hoje teremos o confronto de Mia e Inti e também teremos o confronto de Sinistro e XP9. Sinistro e XP9 que vão se enfrentar de novo, eles se enfrentaram no começo, deu boa pro XP9, agora o XP9 caiu, o Sinistro vem subindo e eles vão se encontrar de novo, então, revanche? Aproveitando tudo isso que tá acontecendo, acabou rolando um certo descontentamento de algumas partes por causa de não ter sido explicado muito bem o porquê que a Mia foi a nossa escolhida pra batalha. No caso, foi minha escolhida, vamos se dizer assim. Bom, pra quem não sabe, o Morph era quem estava na batalha. Só que não era algo que eu queria expor, mas eu preciso expor pra poder explicar. O Morph, ele não tava com tanto interesse assim, eu não sei se ele não tinha tempo, não sei o que acontecia, e acabou que até quando ele ganhava as batalhas, nós da equipe tinha que informar, ô cara, você ganhou, entendeu? Ô cara, você tem que mandar a sua história, ô cara, você vai contra... Tipo, ele só tava por estar, aparentemente. Então, o que aconteceu? Na segunda batalha dele, teve a semana que eu fiquei doente e acabou que a gente deu um tempo muito longo pra fazer a história. E acabou que ele resolveu entregar no dia da batalha. Tipo, virou meia-noite e ele entregou a história no dia da batalha, sendo que a semana inteira tinha 3 pessoas tentando entrar em contato com ele e ele não respondia. Ele só foi responder num certo dia da batalha. O que aconteceu? A gente falou, já que ele não tá querendo participar, tá parecendo desinteressado, a gente podia pôr alguém que estava mais interessado. E desde que a Mia foi eliminada com o Morph, ela tinha me mandado uma mensagem. Eu não tenho certeza se foi na live ou foi no meu Discord que ela falou, na próxima eu vou estar. E eu falei, mano, que da hora, o interesse dela de estar na próxima, sem nem saber se a gente vai fazer uma próxima. Eu achei isso muito bom. E pra mim, a batalha entre ela e Myers foi uma das melhores. Então, eu sei que muitas pessoas não gostaram, talvez de tipo, beleza, colocar a Mia é a favoritinha, não, foi tipo porque realmente eu senti o interesse nela estar na batalha. E já que eu senti o desinteresse do Morph, eu resolvi colocar ela. Então foi por isso que eu escolhi a Mia. Eu entendo quem, tipo, tinha 16 participantes antes, por que não fez um sorteio? Foi um erro, a gente poderia ter feito de uma maneira melhor, mas eu só quis trazer algo que eu acharia que ficaria mais competitivo, certo? Então, tudo bem, vamos melhorar isso pra próxima, recadinhos dados, não vou enrolar mais, já enrolei demais. Vamos agora pra primeira batalha que vai ser entre Mia e Sr. Inti. Só que antes, eu preciso falar com os jurados. Será que eu posso falar com os jurados? Será que eles me permitem? Boa noite, Boa noite! Me dá ventilador novo! Oi, chat. Como que vocês estão? Olá, chat! Eu tô bem, meu nobre. Vocês estão bem, chat? Estou ótimo! Estamos aqui de novo. Respondam. Vamos pra primeira batalha. Mia e Sr. Inti. O que vocês esperam disso? Tem alguma expectativa? Estão só esperando? Não quer... O que vocês sentem? Bom, a minha expectativa nesse momento é que, como o Sr. Inti escreve muito bem, e a Mia chegou agora, vai ter que escrever muito bem também para superar o Sr. Inti, a minha expectativa está sendo batalha. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu tô falando um bagulho, desculpa, tô falando no chat. Achei covardia. Eu quero muito, eu tô realmente muito curioso pra essas duas pessoas batalharem. Primeiro porque a Mia tá simplesmente ressurgindo. E segundo porque o Sr. Inti, ele, tipo, na história que ele caiu, ele decepcionou um pouco, daí ele veio subindo de volta. E eu quero muito ver se ele vai subir, sabe? Porque eu acho que ele vai, sendo bem sincero. Tipo, eu acho que ele que vai passar. Estou falando isso, sempre me arrependo de falar isso. Mas vai que, né? Talvez dessa vez eu acertei. E eu só tenho mais uma coisa a achei acrescentar, covardia. que é, pelo menos a Mia é uma das que está mostrando também mais interesse na batalha. Então isso está me deixando assim, o que será que ela vai trazer pra gente, sabe? Porque ela está mostrando interesse, sabe? Então é muito interessante isso, porque o Sr. Inti também traz muito interesse e ele escreve muito bem. Então vamos ver o que vem daí.
Cara, eu estou com medo do que o Inti vai fazer, principalmente porque a Mia, ela voltou pra batalha só com a bagagem e o sonho. Eu estou com medo do que ele vai fazer com a menina. R$ 5 no Mas eu tô bolso e um confiante sonho, cara. que vai ser uma batalha interessante até. Mas fazer o quê, né? Eu tô muito Vamos ver se ansiosa vai também impressionar a pra. gente dessa vez. Eu tô muito ansiosa também pra história da Mia, porque é tipo, igual todo mundo falou, sabe? Ela ressurgiu das cinzas e ela é uma escritora muito boa. Ela tem ideias muito boas. E ela parece uma pessoa muito criativa. Então. E é aquilo, o Inti, ele também é um cara muito de poder, sabe? Ele é muito forte nas histórias dele. Então, não sei. Nós tem poder, Vina. Nós tem poder, Vina. Bom, vocês estão preparados então? Eu estou. Com Sim. toda certeza Só uma informação aqui, a tela tá preta mesmo, né? No que você tá compartilhando? Tá preto. Tá, Sim. tudo bem. Beleza, então, boa história pra vocês. Tamo lá. Ah, cortei. Completando, tamo lascado. Bom, não vamos enrolar e vamos pra primeira história. No meio da história eu vou abrir a votação pra vocês, pra gente ver pra quem que vocês estão torcendo, pode ser? Deixa eu pôr na tela deles aqui. Boa história. O karma não vai me matar, Sr. Inti. Ninguém está preparado para um diagnóstico médico difícil, menos ainda quando você é jovem, o que torna ainda tudo mais delicado. Eu tenho 18 anos e fui diagnosticado com neoplasia na face, um câncer maligno super agressivo que, se não tratado com certa urgência, deixa simplesmente o rosto do indivíduo totalmente comprometido, afetando boca, ossos da face, podendo chegar ao olho e cérebro, causando a morte do paciente. Geralmente quem tem essa patologia não vive muito tempo para contar a sua história. Após passar por uma série de exames, minha cirurgia foi marcada e dali a uma semana passaria pelos processos de remoção total do tumor. Durante a minha espera conheci mais duas pessoas com a mesma patologia que eu, Suzy, com 49 anos, e Bernardo, com 29. Não foi um bom momento para se conhecer, mas tínhamos algo em comum. Suzy era o tipo de mulher rabugenta, que reclamava de tudo, e com a descoberta do tumor, piorou ainda mais. Já Bernardo, coitado, uma doce pessoa, acreditava que tudo o que estava acontecendo era um plano divino e que se fosse da vontade de Deus, ele partiria de braços abertos. Um exemplo clássico de um devoto religioso. Dos três, sou a nerd do grupo. Sempre procuro meios científicos para explicar tudo. Posso dizer que eu não tenho esperança de voltar da cirurgia, e já me dei por vencida. Melhor a morte do que uma vida inteira à base de vitaminas e com o rosto desfigurado. Chamei eles para almoçar no restaurante em frente ao hospital para que pudéssemos bater um papo sobre a nossa situação. Eu enfatizei que arcaria com todas as despesas e não aceitaria um não como resposta. Sendo assim, fomos ao restaurante. Não espere que eu retribua esse favor, ok? Só vim porque insistiu e tá pagando, senão eu nem vinha. Falou Suzy com uma visível expressão de raiva. Calma, Suzy, falou Bernardo. Não a trate assim, ela está nos ajudando. Nossa situação já é bem ruim, não acha? Suzy apenas fitou os olhos de Bernardo enquanto saboreava um belo bife. Sem problemas, Bernardo, eu entendo ela. Eu já tive esse temperamento. Sei o que se passa em sua mente. Eu chamei vocês aqui porque temos algo em comum. Ambos temos a mesma doença e vamos ser operados esse fim de semana. Gostaria apenas de ter a companhia de vocês e poder aproveitar um pouco do tempo que nos resta. Tempo que nos resta! Gritou Suzy me interrompendo. Sua voz ecoou por todo o restaurante. Olha aqui, sua vadiazinha, se você acha que eu vou morrer, eu tenho uma família para dar de conta. E você tem o quê? Não sabe nada da vida, então não fala besteira. Tenha calma, falou Bernardo com uma voz mais doce possível. Você a conhece, Bernardo? Claro que sim, Ayla. É a minha mãe. Ela não gosta de formalismo, então eu a chamo pelo nome. Eu já tô satisfeita, Bernardo. Vamos embora. Eu não aguento ficar mais nenhum minuto aqui. Mas, Suzy, eu interrompi. Obrigado pela gentileza, Ayla, mas pra mim já deu. Bom, Deus te abençoe, Ayla, disse Bernardo, e depois saíram do restaurante. Que belo encontro, penso comigo mesmo. Tentei amenizar a situação e só recebi patadas, e ainda tive que arcar com o almoço da mulher que comia como um cavalo. Bom, paguei ao garçom
e me retirei do restaurante. Pude ver Suzy reclamando do encontro de longe com Bernardo enquanto saíam às pressas de volta ao hospital. Passei a semana toda tentando me aproximar deles, mas sempre era cortado por Suzy. Aquela mulher não queria de forma alguma interagir comigo. Então, esperei o momento que Bernardo estava só e fui conversar com ele. Bernardo nunca perdia aquele jeito doce de ser. Bernardo, eu sei que eu tô sendo um pouco inconveniente, mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro, Ayla. Tem algo de errado com a Suzy? Sempre que eu tento me aproximar dela, ela me corta e não deixa eu falar com vocês. Sabe o que é, Ayla? A Suzy sempre foi assim durante toda a vida, e eu não a julgo. Além de mim, ainda tem meus 2 irmãos mais novos para cuidar, e só o fato da operação ser bem séria já a deixa mais agitada que o normal. Eu entendo. Falei demonstrando o mínimo de empatia que conseguia. O que você tá fazendo conversando com meu filho? Falou Suzy com a expressão de raiva ainda mais aparente. Já falei que eu não tenho a mínima intenção de me aproximar de você, ou você é surda? Suzy, tenha calma, falou Bernardo com mansidão, sendo interrompido por Suzy. Bernardo, eu vou falar pela última vez. Eu não quero você de papo com essa moça. Ela não me passa confiança e não é uma boa companhia pra você. Olha aqui, Ayla, saia de perto do meu filho, você entendeu? Dito isso, Suzy pegou na mão de Bernardo e saiu em disparada. Oh céus, o que eu fiz de errado pra aquela moça me odiar tanto? Depois de 2 cortes tentando me enturmar, decidi deixar os 2 quietos durante o dia anterior à cirurgia. Aproveitei e estudei um pouco mais o meu caso. Existia uma chance pequena de sair viva, mas eu não contava muito com isso. O dia da cirurgia chegou. Pude sentir a tensão nos 3 antes de entrarmos na sala de espera. Suzy, como sempre reclamando da vida, e Bernardo intrigado com a conversa que tivemos ontem. Os horários da cirurgia eram bem definidos. Apenas um especialista estava à disposição para fazer o procedimento, Dr. Nicholas. Primeiro seria o Bernardo pela manhã da sexta, à tarde, Suzy, e por último, à noite, eu. Antes de entrar na sala de cirurgia, Bernardo deu um abraço apertado em Suzy e um beijo em sua testa. Nesse momento, eu pude perceber que Suzy soltou uma lágrima de tristeza. Eu sabia que naquele poço de blasfêmia existia uma pessoa. Não se preocupe, mamãe. Deus está no controle da situação. E se for da vontade dele, eu sairei vivo dessa sala. Disse Bernardo antes de se dirigir à sala de cirurgia. Deus te abençoe, meu filho. Respondeu Suzy acenando e dando tchau com a mão. Suzy era uma mulher rancorosa, mas ao vê-la naquele estado, me senti na obrigação de ficar ao seu lado, a consolando durante as longas 3 horas que se passou da cirurgia de Bernardo. Entre soluços e gemidos, Suzy me contou que não era daquele jeito, que se tornou assim porque na sua infância foi muito humilhada por seus pais e por conta do seu peso, sempre sofreu bullying e decidiu nunca mais deixar ninguém pisar nela novamente. Senhora Suzy, falou o Dr. Nicholas, pode entrar na sala de cirurgia, já vamos iniciar sua operação. O que aconteceu com o Bernardo, doutor? Ele está bem? Disse Suzy em prantos. A cirurgia foi concluída, ele está na UTI e permanecerá em cuidado intensivo até que possa ser acordado. O doutor falou com autoridade. Ayla, antes de ir eu posso te dar um abraço? Claro, Suzy. Ela me abraçou tão forte que quase fiquei sem ar. Agora vá, o médico está te esperando. Suzy entrou na sala de cirurgia e eu fiquei esperando. Longas 4 horas se passaram após a entrada de Suzy no centro cirúrgico, e várias coisas se passaram em minha mente. Não que eu tivesse muita bagagem, tinha apenas 18 anos. Porém, no fim da minha vida eu consegui deixar a vida de mais 2 pessoas em estado de angústia mais suave. Isso me deixa feliz. Senhora Ayla, disse o Dr. Nicholas. É a sua vez, pode entrar. Claro, doutor, mas me diga, como estão Suzy e Bernardo? Ocorreu tudo bem com eles? Você é a mãe do garoto? Não, era a Suzy. Então, de acordo com os exames, o tumor já tinha se arrastado por toda a face de ambos os pacientes. Fizemos o que podia, mas, infelizmente, ambos não resistiram. E eu, doutor? Eu tenho alguma chance de sobreviver? Eu perguntei confusa. Faremos o nosso melhor para garantir a sua vida. Para mim já basta. Em pensamento, já havia aceitado a minha derrota, mas não mostrei minha indiferença. Na sala de cirurgia estava toda uma equipe preparada para me atender. Deitei na cama e, após uma injeção na minha veia, dormi com anestesia.
Acordei um mês depois na sala da UTI. A enfermeira, quando percebeu que eu tinha acordado, me deu parabéns pela conquista e informou que eu tinha com certeza nascido de novo. Olá, Ayla. Sua cirurgia foi um sucesso, disse a enfermeira. Toda a nossa equipe estava torcendo por você. Seu caso é considerado um milagre. A doença foi muito agressiva, mas você lutou bravamente. Sobre sua saúde, tivemos que fazer uma traqueostomia em você para garantir sua respiração e seu rosto acabou sendo modificado. Você vai precisar se consultar regularmente para tratarmos a sua pele e usar vitaminas e remédios o resto da vida para evitar a rejeição do tecido implantado em seu rosto. No mais, estamos sempre aqui para lhe atender. Na próxima semana já terá alta e poderá ir para casa. Eu preferia morrer ao ouvir tais palavras. Toda a minha raiva se deu quando eu olhei no espelho. Eu era tudo menos humana. Não respirava ou comia direito. Dependia da minha família para tudo. E tinha que semanalmente voltar naquele maldito hospital para tratar a minha pele. Antes, eu tivesse morrido. Sabe, eu estar nessa situação é a prova de que todo o mal que você faz, um dia volta para você. De todos os 3 que tinham que ser operados naquele dia, apenas eu estava realmente doente. Consegui alterar o resultado dos exames de Suzy e Bernardo para que eu não morresse sozinha. Bom, coitados, eles acabaram indo pro véu e eu fiquei aqui para complementar a minha própria desgraça. Estou condenado a viver com isso para sempre. E sei que nunca vou me encontrar com Bernardo no céu, mas pelo que fiz, eu tenho certeza que a minha estadia é certa com Suzy no inferno. E aí, o que vocês acharam? Se eu não me engano, eu já tinha ouvido essa história em algum vídeo do canal. Sim, essa história foi escrita pelo Sr. Inti. Ele escreveu há bastante tempo, ela já foi narrada no canal, mas ele resolveu dar uma modificada, uma repaginada para poder trazer ela para o torneio. E isso era permitido, então tá tranquilo. Ele deixou esse aviso no começo, eu só não coloquei na história. Essa foi Oba. unânime bem. Oi? Oi. Daqui não entrarás. E aí, sem muito spoiler, o que vocês acharam dessa história? Eu, particular, vou só esperar outra história. Ok. Sim, mas eu posso já dar um spoilerzinho do meu ponto de vista, que é basicamente teve boa conexão, a história foi bem escrita, só isso. Pode falar, Jess, depois eu falo. Ok. Já falei. É a Cassie, perdão, porque o nome é igual. História boa, mas tem alguns pontos que eu vou comentar depois. Mas mesma coisa, eu prefiro esperar e ver a próxima. Ok. Pra, tipo, ter uma melhor Então, compreensão. pra mim, eu, não sei, eu não achei que foi aquele bagulho incrível, sendo bem sincero. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi, onde ele queria chegar, me gerou algumas dúvidas e eu ainda estou pensando um pouco sobre essa história. Então, eu estou pensando um pouco para tentar entender se eu realmente entendi antes de comentar. Então, enquanto a outra estiver rolando, eu vou pensar um pouco mais para poder comentar sobre essa também. Beleza. Então, se preparem aí que eu vou mandar a próxima. E agora é a história. Sabe de quem? Mia. Deixa eu ver se eu posso usar tempo de colocar eles. Nossa, nem a história tá querendo abrir. Vamos para o paraíso. Abriu. Vamos para o paraíso, história da Mia. Preparados? A votação tá 52% pra Mia ainda, então... Beleza. Boa história pra vocês. Vamos para o paraíso. O paraíso no inferno. Revenge Mia. O sentimento de amor era o que eu sentia há muito tempo. Eu era só uma garota com sentimentos de amor que acreditava em um lugar bom. O paraíso. A minha paixão parecia inacessível. Nós éramos os pombinhos apaixonados, mas que nem podíamos nos ver. Nossas famílias eram tão rígidas que não tínhamos nem celulares próprios. Ele era frio. Ele às vezes dava as costas pra mim, mas era só o jeitinho dele, né? Eu ia diariamente às igrejas rezando para um paraíso no céu, lugar melhor onde eu poderia finalmente descansar. Como eu não tinha um celular, passava cartas que raramente eram respondidas, mas eram. Nossos pais até esse momento não sabiam que éramos amantes, e nem poderiam,
Não é como se nossas famílias se odiassem, mas elas eram tão rígidas que doíam. Eu queria ter ouvido-os. Um dia, tudo mudou. Minha família descobriu sobre meu amante, sobre as cartas, sobre tudo. E avisaram a família dele também. Eu fui proibida de sair de casa por 2 meses, e eu descobri que a família do meu amante iria se mudar. Não podia ser. Eu dizia que não poderia, não queria e não iria acreditar. Sei que ele não queria isso também. Eu odiava a família dele, eu odiava minha família, mas... E se eu tivesse os ouvido? Eu só queria paz, junto dele. Mas, quem sabe, no paraíso a gente consiga. Eu só sabia que eu não podia deixá-lo, eu simplesmente não podia mais. Eu consegui enviar uma última carta, e se ele entendesse, ele iria fazer o que foi dito nela. Ah, se eu soubesse. Imagina um lugar sem nada ou ninguém. Um lugar onde nós poderíamos ficar juntos. Você perdeu seus membros no caminho da vida após a morte? Eu lhe darei os meus braços, minhas pernas, o suficiente, o bastante e o máximo para eu ter o seu amor. Mesmo que isso significaria entregar o meu corpo por completo para você, só para garantir que você ainda tenha o meu amor. Ah, sim, esse é o paraíso. O nosso paraíso silencioso. Só nosso. O preço de sofrer uma dor que vale a pena. Se eu não pude em vida junto de você estar feliz, talvez nesse pós-vida conseguiremos. Eu odiava a sua família e você odiava a minha e a sua família, mas nada mais importa para nós. A paz desse lugar foi a melhor coisa que podíamos ter, sem discussões, agressões ou qualquer tipo de coisa, só a paz e o descanso que nós merecíamos, agora só para nós. Faca e corda, um impulso e tanto. Juntos, somos quase como um só, quase como um grito de um carrossel. Nós se juntamos ainda mais. Finalmente, ninguém para gritar, atrapalhar ou argumentar. Finalmente teríamos nosso feliz e lindo casamento sem ninguém, apenas para nós dois. Parabéns para nós, não é? Meu amor, merecemos isso, não é? Aos poucos, membros seus e meus desaparecem. Eu e você sabíamos. Isso viria a acontecer. Doía, mas não. Isso não iria nos afastar. É claro, isso era decomposição. Mas por que deveríamos nos importar agora? A decomposição não iria nos atrapalhar. Mas vai doer. Nada iria parar o nosso amor. O resto só desaparece. Mas a única coisa que não desaparece é o nosso amor. Então, por que não somos só um? Então por hoje, feliz aniversário para nós, meu amor. Nós acenderemos a chama do nosso amor nessa vela e dançaremos em volta do bolo. O bolo das nossas falhas. Danças e danças, as almas descansam e desaparecem. Esse é o paraíso, o lugar que almas juntas, que se amam, merecem um descanso, mas no final se separando, mais felizes. O paraíso, mesmo sendo nada, ainda é o tudo. Apesar das nossas famílias, nossas dificuldades, o sofrimento em vida, nada mais irá importar. Nunca mais. Agora, mesmo em algum lugar, seremos felizes. O céu é o nosso amor, o nosso casamento, sendo nós um só agora. É o que realmente importa. Não? Pois aqui é o paraíso que nos livrou de toda essa dor. Não livrou. Nossas famílias enfrentariam as ações de suas consequências e eu sei disso, mas isso jamais irá importar para nós. Será? Agora finalmente estamos felizes. Felizes? No paraíso. Um paraíso feliz. Mas eu percebi. Eu finalmente percebi. Ele não falava do paraíso. Ele não era tão dócil. E eu nunca me toquei. Na realidade, eu me tocava desse detalhe, mas queria ignorá-lo. Esse sentimento, o amor me fazia ignorar detalhes negligentes. Eu ignorava que ele raramente respondia às cartas. Eu ignorava o lado frio dele. Será que ele queria o paraíso? Ele me amava? Ele queria que nos casássemos? Ele me amava? Será que de fato queria que fôssemos um? Ele me amava? Não, ele não me amava. Até porque o suicídio foi só um impulso para ele de escapar da família, não por minha causa. Então, tudo fica escuro.
Tudo desanda e tudo desaba quando você percebe que, por negligência, você não estava indo para o paraíso, mas sim para o inferno. Não éramos mais um só, mas só um decomposto cheio de remorso que se separou e eu só sentia dor. Isso não é como Romeu e Julieta. Isso foi a minha dependência emocional por alguém que não me amava, ou que já me amou e não amava mais. E o paraíso que eu imaginava se revelou ser um verdadeiro inferno. E as duas histórias terminaram com o inferno. Vocês perceberam isso? Vocês estavam tramando pra história terminar assim? Cadê? Peraí. Precisamos disso aqui, ó. E aí, chat? O que vocês têm a dizer? Eu quero opiniões agora. Quem vocês acham que ganhou? O que vocês acharam? Vamos ver. Está na cara, estes textos são uma reflexão pessoal, abrange apenas a visão deles, não reflete para quem está lendo, é algo bem pessoal. Uau, a Mia me surpreendeu bastante também. Eu adorei. Não, que curta! Bom, lembrem da votação agora, se querem trocar seus votos, troquem. Que nota vocês dão? Isso é importante. O triste é que daqui não passa. Um dos dois vão ter que ir embora do torneio, infelizmente. Então, é uma decisão complicada pros jurados, né? Podemos dizer assim. Mano, os jurados estão no negócio tenso ali, vamos dar uma olhada só por cima, nada demais. Sem expor eles, ó, eles estão falando, estão confirmando, okzinho. A Amy tá ali coçando atrás da cabeça, deu uma olhada pro lado. O ZK tá só tendo as ideias, ó, ele quer falar. Ó, ele quer... Começou. O negócio tá quente aqui, a disputa tá boa então, hein? Dá pra ver porque, tipo, 60% que tá de vantagem aqui a 40 não é um negócio tipo, uau, posso entrar. Jurados. Mas Olá. Olá. Tem ninguém no porão. Daqui não passa um, vai ter que sair. Boa sorte pra vocês. Droga. Quem quer começar? Vamos fazer a ordem seguinte: começa a Amy, depois a Jessie, Não depois a entendi Carol e depois mais. eu, pode ser? Beleza. Ok. Então vai. Amy, bora. A minha mãe do meu lado. Minha mãe tá do meu lado, chat. Entendem isso. Ok. tipo, né? Bom, Ah, tá. minha mãe tá do meu lado hoje. Ok, duas histórias boas. Só que, caraca, eu botei muita mão no meu fogo pro Sr. Int, mas, caraca, ele deu umas escapadinhas que eu, sinceramente, não atendeu muito a minha expectativa. Mas a da Mia, eu gostei muito, principalmente que ela voltou assim como substituta do Morph. Eu gostei muito da complexidade da história, então o meu voto vai pra ela. Sinto muito, gente, dessa vez não houve meu voto. 1-0 Mia. Deve ser. Então, eu gostei das duas. Sinceramente, eu gostei das duas, mas a primeira não me deixou. Eu tava com mais expectativa, porque era o Sr. Int, não é? E a gente sabe que ele escreve muito bem, então eu tava com muita expectativa. E apesar de ser uma história fictícia, parecia mais um relato de alguém que tá com câncer, sabe? Que fez merda durante a vida. Então, eu não gostei. Gostei, mas não me prendeu muito. E já da Mia, ela escreveu muito bem também as coisas e tudo, deu para entender muito bem. Só que deixa vários pontos de vista, porque a gente entre o jurado tinha 2 pontos de vista aqui, pelo menos. Então, isso me agradou um pouco mais. Então, meu ponto vai para Mia. 2-0 Mia. Tá mutada, Carol. Então, gente, eu vou ser muito sincera. Não levem pro pessoal. Histórias muito boas, ambas muito boas. Só que eu achei ambas muito 50-50. Nenhuma me surpreendeu muito. Tipo assim, surpreendeu realmente. A ponto de falar, nossa, que história do caralho. Nenhuma.
Então, vou ser bem sincera aqui. A do Inti, gostei, foi legal. Teve uma linha de raciocínio muito boa. Só que realmente não me surpreendeu. Achei uma história ok. Boa história, não é uma história ruim, mas uma história ok. E a da Mia, eu achei legal também. Achei uma boa história, não achei uma história ruim. Mas eu fiquei muito... Enquanto o pessoal tava discutindo, eu fiquei muito pensando, gente, pra mim as duas estão muito par a par, sabe? Então... a da Mia, ela teve pontos que me interessaram mais. Que foi aquela coisa de... enquanto o Alec tava narrando, vinha, tipo... As pessoas se conversavam durante a história, digamos assim. Os dois pontos se conversavam durante a história. E talvez a temática tenha me interessado um pouco mais, foi algo mais pessoal. Talvez algumas pessoas não gostem disso, mas eu particularmente gosto. Então, por este ponto, eu vou pela Mia, mas ambas as histórias pra mim foram bem par a par, pra ser sincera. 3-0 Mia. Vou até virar aqui o ZK Exterminador. Nossa. As duas histórias, elas estavam muito abaixo da minha expectativa. Não sei se porque eu tava com a expectativa alta, mas elas não estão mal escritas. Elas só seguiram, tipo, uma base que não foi surpreendente. Pelo menos pra mim, né? A história do Inch, ela foi muito direta e no início eu pensei, talvez eu não tenha entendido, eu vou pensar um pouco mais. Mas eu acho que realmente era o que eu entendi, sabe? Tipo... ela só foi muito linear e, tipo, nada de tão surpreendente. A da Mia também, mas a da Mia, pelo menos, entrou num ponto de que a gente ficou discutindo sobre, tipo, o que tava acontecendo, porque ficou uma confusão, mas não ficou aquela confusão ruim. Só que também não ficou tão boa, sabe? Tipo, ficou medíocre, porque não teve um final muito marcante, que eu acho que era o momento de ter. Como é que eu posso explicar? Ela conseguiu acertar muito em uma parte muito específica, que foi o que fez ela ganhar, que foi aquilo. Abrir interpretações, tipo, enquanto a Jessie tava pensando que ia acontecer uma coisa, eu tava tendo outra visão. Tipo, eu tava tendo... a visão é que o cara, ele ficou depressivo e simplesmente parou de responder, e a mina tava achando que, tipo... ele tava sendo abusivo, entre aspas, porque ele tava desinteressando dela. E então esse cara, ele acabou se levando de arrasta. E essa mina tava, tipo, começou a ficar com o corpo dele. E ela desistiu de ir também de arrasta, simplesmente porque ela desencantou, porque ela era um pouco louca. Essa foi a minha interpretação. Teve outras interpretações aqui. E, assim, só que ao mesmo tempo ficou confusa. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado e etc. Então, pra mim, essa segunda história pelo menos me fez pensar. Só que a minha expectativa estava muito alta para as duas. Meu voto é da Mia, mas melhorem para as próximas, por favor. 4-0 Mia. Certo. Então vou falar com eles rapidinho, já volto pra falar com vocês, beleza? Beleza. Então... deixa eu parar essa música aqui. Temos quem passou pra próxima fase, que foi a Mia. Inti, muito obrigado pelas suas histórias, muito obrigado pela sua participação. E quem quiser continuar acompanhando histórias do Inti também, tem bastante no server. E obrigado, cara. Foi importante a sua participação também. Mia, bem-vinda à próxima fase. E agora... eu parei a música, mas eu vou ter que voltar ela de novo. Agora que eu parei pra pensar aqui, deixa eu tirar aqui. Porque... a Mia passou. Quem ela vai enfrentar? Sinistro e XP9 vão decidir isso agora. Quem a Mia vai enfrentar entre Sinistro e XP9?